Olá, senhores, bora aí para mais uma questão de eletrodinâmica. Olha só, o gráfico a seguir mostra como varia a tensão elétrica de um resistor mantido a uma temperatura constante em função da corrente elétrica que passa por esse resistor. Percebo que a curva característica, partindo da origem dos eixos, não é uma reta para nós, né, senhores? O que representaria um resistor ômico, ou seja, qualquer valor de DDP e corrente, a resistência permanece com o mesmo valor, né? A nossa curva característica aqui, ó, ela é uma curva realmente, né? Imitando aí uma parábola para nós. Isso significa que nós estamos trabalhando com o chamado resistor não ômico, aquele que em cada ponto, para cada tensão e corrente elétrica que passa por ele, o valor da resistência assume um valor. E essas variações ocorrem em função da variação de temperatura nele, tá? Ao aumentar a temperatura, ele sofre dilatações aí, beleza? Com base nas informações contidas no gráfico, é correto afirmar que, item A corrente elétrica no resistor é diretamente proporcional à tensão elétrica. Meninos, olha que bacana. Você percebe que, para um primeiro valor aqui, ó, de tensão, você encontra uma determinada corrente, tá vendo? Para um próximo valor de tensão, você encontra um valor de corrente diferente. E, obviamente, a tensão aumenta, a corrente também aumenta, certo? Então, aí você fala, bom, corrente e DDP são diretamente proporcionais. Mas olha o que começa a acontecer a partir desse ponto, ó. Nesse ponto aqui, por uma determinada tensão, eu tenho essa corrente. Por uma tensão maior, vocês estão percebendo que a corrente aumentou, mas aumentou muito pouco. E a tendência, senhores, é que com essa curva aumentando, né? Essa curva subindo, opa, é essa curva na cor vermelha aqui, ó. Ela subindo dessa forma, a tendência é que você perceba que a DDP vai aumentando e a corrente passa a ter um valor constante para nós, né? A gente não consegue mais alterar o valor da corrente elétrica aí. Então a gente não vai poder falar que ela é diretamente proporcional sempre, tá? Em alguns pontos aí, ela tem esse comportamento diretamente proporcional, mas não em todos os pontos. Belezinha? Por isso que o item A tá falso para nós, ok? B. A resistência elétrica do resistor aumenta quando a corrente elétrica aumenta. Bom, vamos ver. Olha só que bacana. Lembra que nós vimos gráfico, você já deve ter visto esse gráfico Upuri, certo? E que quando você tem uma curva característica, não importa se o seu resistor é ômico ou não ômico, tá? Toda vez que você calcula a tangente de inclinação aqui, ó, tangente do ângulo θ, tomando cuidado que o gráfico precisa ser U por I, tá? Às vezes ele inverte, coloca um gráfico I por U, aí você vai ter que inverter o ângulo, não seria em relação ao eixo X, e sim em relação ao eixo Y, mas é muito raro aparecer. Mas se você calcular a tangente de θ aqui, você calcula exatamente a resistência elétrica do elemento que o gráfico representa para você. Nesse caso aí, o gráfico representa, a curva característica representa os valores da nossa resistência elétrica, né, do resistor. Então, a tangente de θ, ela indica para nós um valor da resistência. E o que é bacana você entender que o R aqui é constante, olha só por quê. Se você pegar num ponto aqui, ó, a tangente é essa curva característica aqui, ó. A tangente é esse carinha. Se você pegar nesse amarelo aqui, deixa eu arrumar o verde aí que ficou torto. A tangente, a curva característica é esse cara. Se você pegar aqui num ponto mais acima, a tangente é esse cara. Se você pegar num ponto mais acima, a tangente é esse cara. E você percebe que todas as tangentes que nós desenhamos aí, ó, se você medir o ângulo em relação à horizontal, obviamente que todas elas têm o mesmo ângulo. Então, em qualquer ponto que você pegue aqui, o ângulo, ou o ângulo de inclinação que nós falamos aí da reta tangente à curva característica em relação à horizontal é sempre o mesmo ângulo. Portanto, eu sempre vou ter a mesma tangente e, consequentemente, a mesma resistência elétrica. Isso garante para nós que ela é constante, certo? Mas no gráfico que ele fornece é uma curva. Mas nós podemos aplicar o mesmo conceito. Se você pegar a tangente num ponto e medir a tangente, pegar um ângulo num ponto, né, e medir a tangente desse ângulo, você encontra o valor da resistência. Vamos marcar 3 pontinhos para nós aqui, ó. Eu vou marcar esse ponto amarelo aqui embaixo. Olha só. Esse ponto verde aqui no meio. E esse ponto azul aqui no finzinho da curva característica. E eu vou medir o ângulo de inclinação da reta tangente, tá? Obviamente que esse ângulo de inclinação à reta tangente sempre em relação ao eixo X, sempre em relação à horizontal para nós aqui, tá? Isso sempre porque o nosso gráfico é U por I, certo? Ele não inverteu aí, colocou I sobre U. Então vamos traçar uma tangente lá no ponto amarelinho. Olha a tangente nesse ponto amarelo aqui, ó. A tangente na curva, vou fazer mais grosso.
A tangente na curva lá no ponto amarelo, ó, é essa. A tangente nessa curva no ponto verde, ó, tangenciando a curva, ó, é essa daqui. A tangente lá no ponto azul, tangenciando a curva para nós, é mais ou menos essa daqui. E aí você compara os ângulos de inclinação dessas retas tangentes. Olha o ângulo que nós tínhamos aqui. Perceba que agora no ponto verde esse ângulo de inclinação ficou um pouco maior. Perceba que no ponto azul esse ângulo de inclinação ficou maior ainda. Isso significa que eu tenho um ângulo, tangente do ângulo aí é o valor da resistência. Se eu analisar o ângulo, eu percebo que o ângulo de inclinação aumenta com o aumento da corrente. Se o ângulo está aumentando, indica para nós que a tangente desse ângulo também está aumentando. Como essa tangente é diretamente proporcional, se a tangente está aumentando, a gente pode afirmar que a resistência elétrica fica cada vez maior para nós. Portanto, senhores, o item B, ele está correto, né? Olha que bacana. A resistência elétrica do resistor aumenta quando a corrente elétrica aumenta também. O comportamento dessa resistência elétrica, desse resistor, nos permite afirmar o que fala no item B para nós aí. Beleza? Olha o item C, a resistência do resistor tem o mesmo valor, qualquer que seja a tensão elétrica. Não, isso seria se a tua curva característica fosse uma reta, tá? O chamado resistor ômico. Por isso que ela está errada, tá? Tem sempre o mesmo valor, qualquer que seja a tensão elétrica está errado. D. Dobrando-se a corrente elétrica através do resistor, a potência elétrica consumida quadruplica. Bom, vamos analisar aqui, ó. Se você dobrar a corrente elétrica, uma formulinha que envolve potência, ele fala dobrar a corrente elétrica através do resistor, a potência elétrica consumida quadruplica. Potência é resistência vezes a corrente, certo? Perceba que a corrente é diretamente proporcional à potência, mas a resistência também é diretamente proporcional à resistência. E a gente está percebendo que essa resistência está aumentando. Porém, senhores, existe a partir de um ponto aqui que a nossa corrente permanece constante, lembra? Isso significa que mesmo que chegue nesse ponto, eu não vou conseguir mais dobrar essa corrente, certo? Eu não consigo mais dobrar essa corrente para poder dobrar ou quadruplicar a potência. E ainda assim que eu conseguisse dobrar a corrente, olha que bacana. Ao dobrar a corrente, como a corrente aumenta, a potência também aumenta. Se eu dobrar ela, aumentar 2 vezes, como a corrente está aqui ao quadrado, a potência aumenta 4 vezes. Olha lá, peão. Dobrou a corrente, a potência quadruplica. Sim, mas você precisa lembrar que ao aumentar a sua corrente, você também aumenta a resistência. E ao aumentar a resistência, você também aumenta a potência, né? Então ela não fica apenas nessas 4 vezes, portanto o item D está todo errado, né? Em nenhum momento aí nós vamos conseguir essa configuração. E o item E? O resistor é feito de um material que obedece à lei de Ohm. Moçadinha, nós trabalhamos aí com a primeira lei de Ohm, falando que todo resistor, quando recebe, fica sujeito a uma diferença de potencial, circula por ele uma corrente elétrica, que vai ser diretamente proporcional a DDP. Certo ou não? Nesse caso, nós não podemos afirmar que em todos os pontos ele obedece essa lei de Ohm. Tem um ponto ali onde a corrente permanece constante, mesmo com o aumento da tensão elétrica, certo? Por isso que o item E vai estar falso para nós aqui. Beleza? Grande abraço a todos e até mais.